Uma boa noite a todos, meus irmãos. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu estava já deitada e já faz alguns minutos depois que eu deitei que meu coração tá ali, tá pedindo para mim, para que eu venha gravar esse vídeo para que alguém que esteja triste, angustiado, desesperado, achando que para a vida dele não tem mais solução, não tem jeito, não pensa assim. Pensa que você tem um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E que se a gente entregar todas essas coisas para Deus e confiar nele, pode ter certeza que Deus te dará a vitória. Porque Deus é um Deus maravilhoso. Deus, quando você entrega totalmente, de verdade, as coisas para Ele, Ele vai tomar a rédea da situação e Ele vai resolver da forma dele, tá? Não é no tempo da gente, não é na hora da gente, porque tudo para a gente é para já, é para ontem, não é para hoje, né? Mas para Deus não, para Deus é tudo no tempo de Deus. E tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus. Mas Deus sabe quem serve a Ele, Deus sabe quem tem o coração voltado para Ele. Então, descansa teu coração, descansa tua mente, entrega para Deus. Ai, Edna, não é fácil. Não, não é fácil, irmãos. Não é fácil, porque quando a gente está desesperado por algum motivo, por alguma coisa, a gente é carne, a gente não é só espírito, né? Então, a gente sofre, mas quando a gente sabe que a gente tem um Deus, que a gente confia, que a gente põe a nossa fé nele, que a gente dobra nossos joelhos no nosso quarto, que a gente chora, se tem vontade, que a gente desabafa, que a gente pede a ajuda dele, pode ter certeza que ele vai entrar com providência na sua vida, ele vai entrar com providência na minha vida, ele vai entrar com providência na vida de quem precisa dele, de quem pede a ajuda dele. Porque Deus diz na palavra dele que é para a gente abrir a boca e pedir e falar o que a gente está precisando, tá? Então, não fica triste, não fica angustiado, porque Deus vai dar solução para o problema sim, Deus está na sua vida sim, porque Deus, ele não mudou, Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus da época de Noé. Só que na época de Noé, as pessoas confiavam mais em Deus, as pessoas tinham mais fé em Deus, as pessoas não questionavam a Deus como às vezes a gente tem o costume de questionar a Deus. O porquê disso, o porquê daquilo, e na palavra de Deus, Deus pede, Deus fala, que não é para a gente questionar Ele, não é para a gente entregar os nossos problemas para Ele, as nossas dificuldades, se tem enfermidades, que é para entregar para Ele. Mas a gente não costuma fazer isso. É a insegurança, a falta de confiança. E é o que nós temos que ter: confiança, segurança, fé em Deus. Porque quando Deus falou para Noé fazer a arca, deu as medidas para o Noé, a espessura, tudo. Gente, imagina o tamanho daquela arca. Deus não perguntou o porquê. Deus não, me perdoe. Noé não perguntou o porquê para Deus daquela arca. Por que que Deus queria fazer aquilo? Noé simplesmente obedeceu a Deus. Ele fez tudo do jeito que Deus falou para ele. E quando Deus deu a ordem para ele, para pôr os casais de animais, ele fez tudo conforme Deus falou. Então Deus é o mesmo Deus da época de Noé, ele faz milagres do mesmo jeito. O que acabou é a nossa fé em Deus, é a nossa confiança em Deus, né? Então diminuiu a fé das pessoas hoje em Deus, não é a mesma fé da época de Noé. É uma fé, às vezes, enganosa, que a gente acha que tem fé, mas não tem, né? Porque às vezes a gente entrega o problema para Deus, mas a gente continua sofrendo por causa daquele problema. Então você não entregou para Deus. Porque quando a gente entrega para Deus, a gente deixa para Deus resolver. A gente entrega e deixa lá. A gente não fica angustiado perguntando para Deus se vai dar certo ou se não vai.
Então entregou para Deus, deixa nas mãos de Deus e descansa. Descansa e crê, acredita que vai dar certo, que Deus vai resolver sim, tá? Não fica naquele desespero, naquela angústia, naquela tristeza. Se alguém chega e te deu uma palavra de desânimo, não acolhe essa palavra no teu coração. Acolhe o que vem de bênção na tua vida, de palavra boa na tua vida. Não se apegue às más palavras, porque hoje em dia o ser humano, ele não tem mais amor em ninguém, ele não tem mais amizade por ninguém, não tem mais consideração por ninguém, não tem mais nada disso. O ser humano, ele se transformou de uma forma que Deus, ele se entristece de um jeito que às vezes a gente nem imagina o quanto, porque foi Deus quem nos criou. E ele vê tanta coisa ruim, tanto pecado, tanta coisa, tanta imundície que existe nesse mundo, feita pelo homem, feito pelas pessoas que Deus criou, porque foi Deus quem nos fez. Imagina a tristeza de você ter um filho e o teu filho, ele for ingrato com você, ele for desobediente, ele querer fazer as coisas do jeito dele. Imagina a tristeza no teu coração. A mesma coisa é Deus. Deus nos fez, Deus nos criou. Foi Deus que nos deu a vida, o sopro de vida. Então, se a gente desobedece a Ele, se a gente não faz a vontade dEle, se a gente não obedece, como eu falei, estou repetindo de novo, me perdoem, mas a desobediência a Deus, ela acarreta muita coisa na vida da gente, coisas ruins. Porque quando a gente... Ele é o Pai, Ele é nosso Pai. Porque quando um filho desobedece o pai, tem consequência. É a mesma coisa de Deus. Se nós somos desobedientes a Deus, se nós não entregamos a nossa vida a Deus, então quer dizer que a gente está sendo desobediente. Deus fica triste por saber que Ele criou pessoas, que Ele fez o ser humano, e o ser humano ser tão ingrato, tão injusto. Quanta gente com tanta sujeira, com tanta mentira, com tanto engano. Deus se entristece dessas coisas. Então põe a tua confiança, que eu falo isso por mim também, que eu tenha mais fé, eu sempre peço para Deus, me dê mais fé, me dê mais confiança em Ti, Senhor, porque sem Ti não sou nada, sem Ti não somos nada, sem Ti nada podemos, porque, gente, se Deus decretar agora, nesse momento, você não vai respirar mais, você não vai respirar mais, você simplesmente vai falecer. Então, Deus é o Deus de todas as coisas na nossa vida. Deus, ele pode todas as coisas. Aquilo que você acha que o homem pode fazer, meu irmão, meu amado, minha amada, não põe confiança em homens. Não põe. Põe a tua confiança em Deus. Porque Deus, ele faz as coisas perfeitas. E o homem, ele é imperfeito. Ele é juiz. Ele quer fazer justiça na vida do outro. Coisa que pertence a Deus, né? Ele quer passar na frente, quer passar por cima de Deus. E isso Deus não se agrada. Mas põe tudo o teu sentimento, a tua dor, o teu sofrimento, põe tudo para fora. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora, chora, desabafa, fala para Deus, entrega para Ele, mas entrega e deixa nas mãos dele. Não fica colocando nas mãos dele e tirando para você de novo, não. Entrega e deixa, confia, porque na hora dele você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu falo isso porque eu tenho tantas coisas, eu tenho tanto testemunho que Deus fez na minha vida e na vida dos meus, que se eu for contar, eu fico a noite inteira, eu amanheço o dia, eu passo o final do ano contando as coisas que Deus fez na minha vida e na vida dos meus. Então, se Deus fez lá na vida de Noé, se Deus faz na vida de muitos, Deus vai fazer na sua vida se você entregar a tua vida nas mãos dele. Tá legal? Confia.
Tenha uma noite na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre. Que Deus nos sustente nas suas poderosas mãos, que Deus nos carregue pelas suas mãos, porque nós não somos capazes de viver sozinhos sem Deus. Gente, uma boa noite para todos. Durmam com Deus. Que Deus venha falar verdadeiramente nos seus corações, mas peçam para Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, porque Deus muda, gente. Deus muda sim, basta a gente querer e pedir. Boa noite para todos, durmam com Deus. Era isso que eu tinha para falar, para quem precisa ouvir isso, né? Eu creio que muita gente precisa, assim como eu também preciso, porque eu vou aos cultos e a maioria das vezes que eu vou nos cultos, tudo que é pregado lá na frente cabe para mim, sabe? Tudo é para mim, porque é algo assim automático. A pessoa não sabe da sua vida, mas Deus sabe. Deus conhece o teu coração, Deus conhece os teus pensamentos e Deus sabe o que Ele vai te dar. E Deus, Ele tem grandes coisas na sua vida a partir do momento que você confia nele e entrega a tua vida a Ele. Tá bom? Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Amém?